Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre João, capítulo 20, versículo de número 22. O versículo nos diz assim: E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Mais uma vez, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Primeira parte do versículo. E havendo dito isso, Jesus ressurreto apareceu aos seus discípulos e lhes saudou 2 vezes, dizendo: Paz seja convosco. Verso 19 e verso 21. Isso justificou suas próprias palavras aos discípulos antes da sua morte, quando ele disse, em João 14, 27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Após lembrá-los dessa paz, Cristo os comissionou. João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus havia, nesse sentido, já orado ao Pai, em João 17, 18, quando ele diz: Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Após essa dupla saudação e comissão, Jesus assoprou sobre eles. Segunda parte do versículo: E assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Apesar de Cristo haver soprado sobre os seus discípulos, quando diz recebei o Espírito Santo, ele ainda, o Espírito Santo, não havia sido plenamente derramado. João explica isso no seu evangelho após as palavras de Jesus, em João 7, 38 e 39, quando Jesus disse: Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. O próprio Cristo havia colocado essa condição. João capítulo 16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. O Espírito Santo desceu sobre eles com poder, e esse fato se cumpriu somente em Atos 2, versos 2 até o 4, quando o médico Lucas nos narra: E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que a de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O poder do Espírito Santo capacitou os discípulos a falar novas línguas. Isso também é chamado por Lucas de revestimento de poder. Lucas 24, verso 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos de Cristo, após receberem a promessa do Espírito, saíram ousadamente a pregar a palavra de Deus. Atos 4, verso 13. Antes eram tímidos e temerosos, porém após o revestimento de poder, passaram a proclamar audaciosamente o Evangelho de Cristo e a realizar sinais, milagres e maravilhas. Atos 2, 14 a 40, Atos 3, 1 a 10. Que Deus em Cristo vos abençoe.